Ei, som. Foi? Queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com a amada igreja do Senhor. Gostaria de convidá-lo neste momento, então, a abrir a Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versos 19 a 14. Colossenses, capítulo 1, os versos 9 a 14. Faremos então a leitura do texto bíblico. Peço que os irmãos acompanhem atentamente. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força de sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Soberano Senhor, nós estamos diante, neste momento, da leitura e da exposição da Tua Santa Palavra. Ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração neste momento. Não pela performance, não pela erudição, ou por qualquer outra coisa produzida por nós, pecadores. Mas que o Teu Santo Espírito aplique as verdades eternas em nosso coração nesta noite, para que sejamos transformados, moldados à imagem do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Que o Senhor nos conduza neste tempo, Senhor. Pela mediação do Teu Filho é que nós oramos. Amém. Se existe algo que pode nos conduzir para um viver santo, é somente pelo conhecimento da vontade de Deus. E essa vontade não nos é revelada de forma mística, de forma misteriosa ou coisa parecida. Por desconhecimento da verdade revelada, muitos hoje têm buscado coisas extra, à parte das Escrituras. É para isso que esta carta fora escrita, para mostrar a verdadeira verdade àquelas pessoas e mostrar quem é de fato suficiente. Pois aqueles irmãos estavam abandonando a superioridade de Cristo por conta de elementos que não possuíam nenhuma excelência. Elementos pueris, elementos que eram considerados agora como nada. Eram sombras do passado que apresentavam, que apontavam para Cristo. Porém, aquela comunidade estava abandonando aquele que é o mais excelente e o mais glorioso entre todos, por conta de tradições, por conta de misticismos, por conta de ideias, muitas vezes, estapafúrdias. Paulo, ele inicia a sua carta rendendo graças a Deus pela fé daqueles irmãos, pela fé, pela esperança
e pelo amor que era visto, que era conhecida pela toda a cristandade em meio à comunidade de Colosso. E eles se destoavam entre todos os sistemas filosóficos que haviam naquele momento. Mas por causa do evangelho, que também havia sendo e estava sendo produzido na vida daqueles irmãos, e que se espalhava por todo o mundo. E isso acontecia desde o dia em que eles ouviram das verdades graciosas e gloriosas do Senhor, conforme nós podemos ver no verso 6 do primeiro capítulo também. E isso acontece tudo por intermédio de um ministro fiel, por Epáfras, conforme Paulo registra no verso 7 também do capítulo 1. Muito provável, Paulo ele não conheceu pessoalmente aqueles irmãos. Ele vai registrar isso lá no capítulo 2, no verso 1. Ele não conhecia aqueles irmãos pessoalmente. Mas a vida daqueles irmãos e aspectos era motivo de alegria para a vida de Paulo, para a vida da igreja, para toda a comunidade cristã, pois era vista a alegria e a verdade que imperava e que governava a vida daqueles irmãos. Diante disso, meus irmãos, eu gostaria de meditar com vocês nesta noite sobre o seguinte tema: vivendo de um modo digno. E isso vai incluir para nós 3 aspectos simples. Primeiro, que nós somos conduzidos pela verdade. Paulo ele vai falar isso no verso 9. Em segundo lugar, que nós devemos viver de acordo com essa verdade. Isso nós veremos nos versos 10 até o verso 12. E por fim, conforme aquele que nos chamou. Então nós vivemos de um modo digno, primeiramente, conduzidos pela verdade, vivendo de acordo com esta verdade, e por fim, conforme aquele que nos chamou. Em primeiro lugar, então, quando nós olhamos para o verso 9, nós temos a seguinte frase, a seguinte oração do apóstolo Paulo. Vá comigo até o texto. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e pedir que transbordem do pleno conhecimento e da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O verso 9 aqui, meus irmãos, ele vem dando sequência àquilo que Paulo ele havia dito lá no verso 3. Olha lá comigo. Damos sempre graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Então, agora no verso 9, Paulo ele dá continuidade. Então, nós temos agora as cláusulas da oração do apóstolo Paulo. No verso 3, ele fala que ele orou. E agora nós vemos os motivos das orações do apóstolo Paulo, reconhecendo a gratidão na vida daqueles irmãos e reconhecendo esses 3 pilares que norteavam a vida deles: a fé, a esperança e o amor. Isso nós vemos registrados ali do verso 3 até o verso 8, e também como for exposto no domingo passado. Sabemos dos perigos que rodeava aquela comunidade. A sua petição tem um sentido muito específico. Ele ora para que aqueles irmãos transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Isso não é uma sentença qualquer, meu irmão, mas ela é recheada de um profundo significado. Aqui nós podemos observar que a melhor tratativa, a melhor tradução, não é simplesmente transbordem, mas é para que eles sejam cheios, ao invés de transbordar. Isso porque nos faz entender ainda mais o sentido e a profundidade da oração do apóstolo Paulo para com aqueles irmãos. Sejam cheios aqui, meus irmãos, não se refere a algum tipo de conhecimento espacial do cristão, mas indica figurativamente aquilo pelo qual a pessoa é caracterizada. Não é simplesmente algo que eu conheça,
não é simplesmente o conhecimento que eu irei adquirir, mas é pela forma como eu sou conhecido. São características que me faz ser conhecido. Semelhante a outras passagens que nós vemos a mesma ideia sendo aplicada, os mesmos atributos sendo aplicados. Por exemplo, em Romanos 1:29, nós vemos a ideia da injustiça. Em capítulo 15, no verso 13, nós temos a ideia de alegria e paciência também em Romanos. Bondade no capítulo 15, verso 14. E assim por diante em toda a Escritura. É como complemento dessa ideia de ser cheio, Paulo ele vai falar com toda sabedoria e entendimento espiritual. Esses versos, meus irmãos, segundo alguns estudiosos, na verdade, Paulo ele está fazendo a alusão a alguns textos do Antigo Testamento. Por exemplo, o texto de Êxodo 31, Êxodo 35, 1 Reis também, capítulo 7, aonde o texto nos narra que os servos do Senhor, os israelitas, eram cheios para servirem no templo. É a mesma expressão, é a mesma ideia aqui aplicada pelo apóstolo Paulo. Paulo ele está falando que o Senhor encha vocês, que o Senhor capacite vocês, para que vocês possam servir, para que a vida de vocês seja construída eticamente habilitada, para que vocês possam servir, para que vocês possam se dedicar ao Evangelho, para que vocês possam se dedicar ao reino do Senhor. Então, da mesma forma que o Senhor encheu homens do passado, como Irão, entre outros, para servirem no templo, para se dedicarem no templo, Paulo agora ele ora para que esses irmãos fossem cheios do conhecimento de Deus, para que eles tivessem esta sabedoria, este entendimento espiritual, para que agora eles não mais servissem como no passado, mas para que eles compreendessem o porquê e para que eles foram chamados. Isso é feito para mostrar o contraste entre a verdadeira sabedoria e conhecimento dos israelitas e o falso entendimento judaico. Isso porque parte da heresia que estava surgindo e que estava permeando aquela igreja estava relacionada com um falso entendimento, com um incorreto entendimento do que era templo, do que era igreja, do que era o serviço cristão. E como nós vamos ver ao longo de todas as exposições da carta aos Colossenses, Paulo então está trazendo a centralidade e a importância de realmente aqueles irmãos terem o verdadeiro conhecimento. Uma doutrina que nós podemos extrair desses versos, meus irmãos, é o quanto que o nosso conhecimento ele provém do Senhor e de sua vontade. Note que não é um conhecimento que leva à sabedoria ou o conhecimento espiritual ou o entendimento espiritual. Paulo, ele usando esta linguagem, ele mostra que a verdadeira capacitação do cristão, ela provém do Senhor e não dos nossos esforços, não dos nossos méritos, não dos nossos dons. É algo que provém do Senhor. É por isso que Paulo ele faz questão de usar esta linguagem do Antigo Testamento, mostrando o exemplo de que foi o Senhor que capacitou esses homens e como eles deveriam usar. Não é fruto dos nossos esforços, não é fruto daquilo que nós podemos produzir. Não está no fato, meus irmãos, de nós adicionarmos coisas que não nos fora requerido, mas está em sermos identificados como pessoas que foram cheias por Deus para a sua boa obra. Essa verdade, ela precisa ser o alvo do nosso coração. Ela precisa ser a meta do nosso coração. Haja vista o fato de nós vermos tantas pessoas buscando produzir uma vida de santidade fora de Cristo e fora do corpo de Cristo. Como se fosse possível vivermos
sem cabeça. Como se fosse possível enxergarmos sem os olhos. A igreja ela está sendo tomada nos dias de hoje, irmãos, por pessoas arrogantes, que desprezam a vida centrada em Cristo e a vida centrada na sua comunidade, conforme nós vemos relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no verso 47. É por isso que nós vemos igrejas morrendo. É por isso que nós vemos cristãos padecendo. Observe que o movimento ele é sempre muito sutil. Primeiro eu começo a me desvincular da igreja. Eu começo a me desvincular do corpo de Cristo. E logo depois eu começo a questionar a supremacia de Cristo. Eu começo a questionar, será que realmente isso daqui é importante? A fonte do conhecimento e sabedoria e entendimento, diria o apóstolo Paulo se ele fosse questionado, está na palavra de Deus, na Escritura e nada mais. Isso vem do fato de ele estabelecer a sua visão das Escrituras como tesouro precioso. O fato do apóstolo Paulo trazer elementos do Antigo Testamento, como a ideia de ser cheios para a sua oração, além de evidenciar de que o crente ele é cheio e ele é conduzido pelo Senhor, o apóstolo Paulo também está trazendo para a sua conversa a centralidade da palavra do Senhor. De como esta palavra ela deve conduzir a vida do cristão, ela deve conduzir os nossos pensamentos e a forma como nós vivemos. Diante desta verdade, meus irmãos, nós precisamos olhar para o nosso coração neste instante e perguntar: a quem você serve? Qual é a fonte do seu conhecimento, da sua sabedoria e do seu entendimento? Meu irmão, Paulo ele mostra para os colossenses que Cristo é a fonte de suprema sabedoria. Para nós, Cristo é a fonte de sabedoria. Ele deve ser a fonte de sabedoria. Aquele que se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Como diz o apóstolo João no verso 14 do capítulo 1. Nós somos chamados então, irmãos, para tomarmos cuidado com a maneira como nós estamos vivendo. Nós não devemos viver como tolos, mas como sábios, como diz em Efésios capítulo 5, verso 15. Provérbios capítulo 8 vai nos dizer, vai nos mostrar a aclamação da sabedoria, mostrando que ela se coloca em lugares altos, clamando para quem quer ser ouvida. Entenda a prudência, e vocês tolos, entendam a sabedoria. Escute, pois eu falarei coisas excelentes. Aceitem o meu ensinamento. A nossa vida, meus irmãos, ela deve ser conduzida em todos os aspectos pela verdade de Cristo. E não pela verdade que surge a todo momento, a todo instante, de pessoas que adoram a si mesmas, que desprezam a pessoa e a obra de Cristo, que rejeitam a comunhão com o corpo de Cristo, que zombam da verdade. Meus irmãos, que comunhão nós devemos ter com esse tipo de pessoa? Daqueles que escarnecem da igreja. Não falo da igreja instituição. Falo do corpo de Cristo, a noiva de Cristo, aquele por quem Cristo morreu. Quantos de nós hoje, meus irmãos, rejeitamos? E é por isso que muitas vezes, quando nós olhamos para textos como esses, nós pensamos em grandes hereges. Não falo nomes porque eu não tenho advogado, para me bancar, mas nós pensamos em alguns grandes hereges da modernidade, da atualidade. Mas nós precisamos verdadeiramente considerar o nosso coração diante desta verdade, diante de Cristo. O quanto que nós temos desprezado a Cristo, a sua pessoa e também a sua igreja.
nossos tempos nós temos visto cristãos que lidam e se relacionam com Cristo como se Ele fosse apenas um mordomo, que vem somente para satisfazer as nossas necessidades e o anseio do nosso coração. O pensamento dos nossos dias tem transformado o cristianismo em mercados. E nós consumidores. No passado, muitos derramaram o seu sangue por esta verdade. Hoje, eu só compro se o produto me interessar. Quais são os benefícios se eu adquirir este produto? O Evangelho, nossa, eu não conheço esse produto. Quais são os benefícios dele? Ele tem garantia estendida? Tem cashback? O que eu ganho de volta? Esse é o pensamento que tem influenciado muitas vezes o nosso relacionamento para com o Senhor. Um relacionamento de consumo. Um relacionamento de barganha. A maior prova disso é que muitas vezes nós estamos muito mais preocupados com a obra. Não que ela não seja importante, mas nós estamos muito mais preocupados com a obra do que com a pessoa de Cristo. Nós estamos muito mais interessados nos benefícios eternos do que na comunhão eterna com a pessoa de Cristo. A verdade é que muitas vezes o que nos motiva a estar aqui são as mãos e os benefícios do que a comunhão com o Cristo bendito, com o Santo Deus Trino. Nós precisamos, diante desta verdade, meus irmãos, orar assim como Paulo, para que nós sejamos cheios deste conhecimento, para que sejamos capacitados a vivermos de acordo com a verdade do Evangelho. Seguindo o texto, então, meus irmãos, dos versos 10 aos versos 12, ao verso 12, nós podemos identificar como nós devemos viver de acordo com esta verdade. É o que Paulo ele vai tratar, então, nesses versos. Uma vez, então, que esses irmãos fossem cheios desse pleno conhecimento, para poderem conhecer a verdadeira sabedoria, esse conhecimento agora, ele deve produzir um viver santo e um viver piedoso. Observe que o que Paulo ele está fazendo é o seguinte, meu irmão, não é simplesmente uma vida teórica que eu quero de vocês, que o Evangelho requer de vocês, mas é uma vida também prática. O conhecimento deve nos levar a um viver santo, a um viver piedoso. É por isso que não faz sentido, meus irmãos, nós professarmos uma fé e vivermos como ímpios. É isso que Paulo ele está mostrando. O conhecimento de vocês, o conhecimento da verdade deve fazer vocês viverem de acordo com esta verdade. O propósito, então, de conhecer a vontade de Deus é de viver de forma digna dele e de agradá-lo. Isso é uma vida que reflete a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Refere-se à nossa conduta cristã, adequada, apropriada, para aquele que de fato é chamado como crente, como cristão. E nós podemos, e olhando para este texto de forma simples, nós podemos dividir esse viver santo por duas marcas, pelo menos, irmãos. Tem muito mais, mas eu gostaria de dividir ela em duas marcas. A primeira marca que eu queria chamar a atenção dentro desses versos, de como que nós devemos viver de acordo com esta verdade, é o que o apóstolo vai falar no verso 10. Olha comigo no texto novamente. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. A primeira marca daquele que vive de acordo com esta verdade é uma marca onde ele tem essa ideia de frutificando e crescendo.
Paulo provavelmente ele esteja fazendo uma alusão a Gênesis capítulo 1, verso 28. Frutificar e crescer. E essa ideia ela já foi utilizada no verso 6 também, do mesmo capítulo. Isso mostra que agora o cristão ele deve viver em conformidade com o seu chamado, com a sua nova criação. Ele deve ser agora conhecido pelas suas boas obras, não pelos seus próprios méritos, mas como resultado de seu tronco, segundo o fruto do Espírito, conforme Gálatas 5, 22 a 23. E esse processo está intimamente ligado ao conhecimento de Deus. Se as obras do primeiro Adão foram más, agora a obra do segundo Adão são boas e produzem vida, como era para acontecer desde o início. Sejam fecundos e multipliquem-se. A ideia do apóstolo Paulo nesses versos é mostrar a segunda criação. E Paulo ele está fazendo um comparativo com Gênesis 1, 28, mostrando como deveria acontecer se nós não estivéssemos debaixo então da condenação do pecado, da condenação da morte. E a segunda marca, meu irmão, Paulo ele vai falar o seguinte, que nós devemos ser fortalecidos para toda perseverança e paciência. Olha comigo no verso 11. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força de sua glória, em toda a perseverança e paciência com alegria. A fonte desse fortalecimento, meu irmão, é Cristo. É o Senhor, continua sendo o Senhor, Ele continua sendo a causa, Ele continua sendo a base, sendo a origem da força, da vitalidade da vida dos cristãos. E isso tudo para a sua própria glória. E Paulo, ele já havia dito algo muito semelhante no capítulo 3, no verso 16 de Efésios, aonde ele fala o seguinte: peço a Deus que segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E isso para que Cristo habite no coração de vocês, estando enraizados e alicerçados em amor. E no verso 17 ele fala o seguinte, ele vai mostrar que isso é para que Cristo habite no coração, para que Cristo faça morada no nosso coração. Este fortalecimento, então, meus irmãos, capacita o seu povo para serem perseverantes e pacientes em meio às provações, e com isso o falso ensino, ele é confrontado. Através disso, nos é enfatizado que Deus encherá os colossenses com tudo o que eles precisam para conhecer a vontade de Deus. Meus irmãos, se o primeiro Adão nos colocou em uma situação de trevas por causa do pecado, agora nós temos então o segundo Adão, que é Cristo, nos conduzindo para uma vida nova, para uma vida muito mais excelente. Se os nossos frutos eram sem vida, agora pelo nosso novo conhecimento nós somos conduzidos para esta frutificação e para este conhecimento e crescimento. Essa é uma doutrina, meus irmãos, que revela em quem realmente nós estamos ligados e enxertados. Sobre qual fundamento nós somos e estamos edificados. Sobre quem nós vivemos. Meu irmão, estar unido a Cristo implica em frutos, ou seja, em boas obras de crescimento e de conhecimento de Deus. Nos leva a viver de forma diferente a qual nós vivíamos outrora. Nós somos agora então fortalecidos pelo Senhor, conduzidos e vivemos de forma perseverante, paciente e sempre alegre. Pois essa é uma doutrina, meu irmão, que nos lembra que se eu me fortaleço, a minha fortaleza ela é frágil. Mas é o Senhor, por meio do seu Filho amado, mais excelente entre todos, é que nós somos fortalecidos.
É por isso que nós conseguimos perseverar, e essa é a alegria e a realidade do cristão. Pois elas se tratam das obras de Cristo, não das nossas. Não são os nossos esforços, são aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. A perseverança é dele e não nossa. Essas verdades, meus irmãos, apontam para a nova realidade que deve ser vivida por nós hoje. Uma vez que essa nova realidade, ela foi inaugurada por Cristo e agora todos nós temos vida nele. O conhecimento da verdade não deve nos levar para longe de Cristo e a sua igreja, como acontece com aqueles que dizem, possuir um conhecimento extraordinário. Pelo contrário, o verdadeiro conhecimento baseado na palavra do Senhor nos capacita a viver uma vida santa, uma vida comunitária. Somente assim nós conseguimos enfrentar os falsos pensamentos, conseguimos enfrentar as dores que nos assolam, as perseguições. Muitos têm vivido uma vida cristã isolada e são alvos de pensamentos horríveis. A sua fé é colocada em xeque a todo momento. A sua verdade do Evangelho, ela é todo momento dissolvida. São cristãos fracos. São cristãos que não produzem fruto, que não suportam as advertências e as adversidades do dia a dia. Eles perecem no meio do caminho e muitas vezes esses foram bem nutridos, mas eles preferiram outros evangelhos. Cristo é suficiente. Esse é o brado do apóstolo Paulo para nós e para aquela igreja. Cristo e somente Cristo nos é suficiente. Ele é o mais adequado entre todos. A verdade dele deve nos conduzir, deve guiar a nossa vida, deve orientar a nossa vida, para que de fato possamos crescer e produzir para a sua própria glória e para o seu louvor. E Paulo então caminha para o final da sua oração, nos versos 13 e 14, dizendo o seguinte: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. A oração agora então ela caminha para o final, aonde ele aponta para a excelência da pessoa de Cristo. E a partir do verso 15, então, nós vemos Paulo destrinchando esta excelência. Mas aqui nós temos esta porção final que nos mostra a realidade gloriosa de sua obra. O final do verso 12, o verso 13 e o verso 14 tem como ponto de partida, meus irmãos, a libertação de Israel do Egito, mas agora em proporções ainda muito mais intensas e muito mais profundas. Paulo, ele fazendo esta alusão, ele mostra agora que o Senhor nos libertou, mas que não foi uma libertação de uma nação para uma terra prometida, mas da nossa condição de mortos, nos nossos delitos e nos nossos pecados. Observe que ele faz uso da expressão trevas em contraste com o Filho amado. Isso demonstra que a obra realizada por Cristo é de esfera redentiva. Isso fica mais claro no verso 14, quando ele nos diz que nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. E por mais uma vez, ele demonstra a nova criação operada pelo segundo Adão, por Cristo. Aonde o primeiro Adão falhou, nos trazendo escravidão, dor, angústia, morte. Cristo agora venceu, trazendo liberdade, alegria, as boas obras e vida. O fato de que Deus transferiu essas pessoas
e Ele libertou para o reino do seu Filho amado, é ainda uma expressão das últimas coisas que já são inauguradas através da pessoa de Cristo, visto que isso se refere ao fim, ao reino, ao fim daquilo que foi profetizado, já desde o tempo dos tempos antigos, em Atos, 2 Samuel, no Antigo Testamento, em 2 Samuel, no capítulo 7, nós vemos a aliança do Senhor sendo estabelecida com Davi, a promessa de um rei, com um reinado eterno. E é como súditos deste rei glorioso que nós devemos viver, meus irmãos. Como disse no Salmo 2, aonde o Senhor constituiu ele sobre rei, constituiu o filho sobre rei, aonde ele fala uma expressão tão bela: você é meu filho amado, hoje eu gerei você. E este Salmo de número 2 ainda termina: bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Meus irmãos, que segurança que nós temos maior do que a segurança que nós temos em Cristo. Porque então que nós insistimos em muitas vezes viver de outras formas e de outras maneiras. Nós ignoramos aquele que nos chamou, aquele que nos resgatou, aquele que nos transferiu, que nos tirou do império das trevas e nos plantou no reino do Filho do seu amor. Como que nós queremos viver outra vida? Como que nós podemos achar algo mais excelente do que Cristo e a sua pessoa, e a sua glória e a sua grandeza? Como que ainda nós nos atraímos por outros reinos? Como que muitas vezes nós nos sentimos seduzidos pelos pepinos e pelas cebolas do deserto, mesmo comendo do maná? Nós somos chamados a olharmos e a meditarmos, então, irmãos, nas grandezas do nosso soberano Rei, Cristo Jesus, que nos libertou do império das trevas e nos deu vida por meio da sua morte. Paulo, então, ele nos chama a iniciarmos esta meditação sobre esse Rei excelente e bendito. E nós devemos andar segundo a dignidade deste Rei, segundo a glória deste Rei. Caminhando para o final, meus irmãos, este texto nos expõe a dignidade de Cristo. Este texto nos expõe e nos revela a beleza da qual a igreja está fundamentada e pela qual nós devemos estar fundamentados. Esta é a oração do apóstolo Paulo, pedindo para que esses irmãos vivam de forma piedosa, de forma santa, de forma digna daquele que os chamou. O verdadeiro conhecimento, meus irmãos, nos leva a uma vida com toda a sabedoria, a conhecer e a desfrutar de toda esta sabedoria e entendimento espiritual, sabendo que o Senhor nos capacita para toda esta boa obra. Não faz nenhum sentido nós afirmarmos ter um conhecimento e não servirmos a Cristo e ao seu corpo e à sua igreja. Ser cheio não é para vivermos de forma arrogante ou deslocada de Cristo, mas o verdadeiro conhecimento nos leva para Cristo, nos leva para os pés de Cristo, nos leva para a boa parte, a qual Maria escolheu. E o texto fala: e dela não será tirado. O verdadeiro conhecimento nos leva a nos humilharmos diante da poderosa mão do Senhor e a reconhecer o nosso estado depravado, o nosso coração podre, diante das glórias e das excelências de Cristo. Nós vivemos para o seu inteiro agrado, quando nós frutificamos e crescemos neste conhecimento do Santo. Assim, meus irmãos, nós somos fortalecidos por sua pessoa e por sua obra, não andando como ovelhas desgarradas, mas dando graças por nós participarmos da herança dos santos na luz, a herança que nos foi assegurada
pelo nosso Redentor. E agora então, libertos, nós fomos conduzidos por aquele que venceu a morte, pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele que encarnou. A verdadeira sabedoria que andou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é o nosso consolo nessa vida. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa sabedoria. Ele é o nosso firme fundamento. Ele é o nosso verdadeiro conhecimento. Meus irmãos, eu oro para que você tenha experimentado dessas doçuras e dessas belezas a qual o apóstolo Paulo ele fala e a qual nós temos na pessoa de Cristo. Eu oro para que você experimente na sua vida esses encantos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas se você ainda não tem experimentado, que você possa reconhecê-lo como Salvador e como Senhor no seu coração. Não por meio de uma oração, não por meio de vir à frente e orar e repetir palavras. Nós não temos tal prática. Mas nós somos chamados a viver e a andar de modo digno de Cristo, arrependendo dos nossos pecados. O Salmo de número 2, ele tem uma expressão muito dura. Ainda que ele reconheça o reinado e a soberania de Cristo, ele reconhece também a sua justiça. E ele nos diz o seguinte: beije o filho, para que ele não se ire. Nós somos chamados a reconhecer a Cristo como nosso Salvador. E por fim, meu irmão, você que já tem desfrutado das verdades deste reino celeste, diante de nós está a mesa do Senhor, e essa mesa ela nos lembra da morte de Cristo, do seu sofrimento, do sofrimento do nosso Salvador, mas ela também nos lembra da sua vitória, e ela nos lembra também da promessa e da consumação de todas as coisas, de que Ele estará conosco futuramente, assentado conosco à mesa, ceando conosco, nos alegrando, nos regozijando um na presença do outro. Que isso seja para nós alegria e esperança de uma promessa que é certa de se cumprir. Essa mesa ela é simples, ela é suficiente, porque Cristo nos é suficiente. Vamos orar. Ó Deus bendito,